Sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de súplica. Súplica essa que se apresenta em vários salmos e vários textos da nossa Bíblia, seja no Antigo como no Novo Testamento. Súplica que muitas vezes se apresenta na nossa oração pessoal ou comunitária. De um modo simples, a súplica significa apresentar a Deus uma situação difícil, um problema, que muitas vezes é carregado de angústia e até mesmo de ansiedade. Mas a súplica é muito mais do que isso. Na sua forma externa, reconhecível de modo imediato, é a manifestação de uma dificuldade e um pedido de ajuda. Mas essa manifestação de uma dificuldade, um pedido de ajuda, se transforma numa oração porque ela é carregada de outros elementos. No salmo de hoje, eu destacaria 3 elementos. O primeiro, tem um problema, uma situação que, como já disse, pode ser difícil, que gera angústia, ansiedade e até desespero. Logo, a súplica não nasce do nada. E, sobretudo, porque, situada numa realidade concreta, a súplica não pode se confundir com um capricho. Como o choro que muitas vezes as crianças fazem, e que não é um verdadeiro choro, mas é uma tentativa de dobrar os adultos, porque aquele choro incomoda e aquele choro pode vencer o adulto pelo cansaço. Não, a súplica não é um capricho, ela parte de uma realidade concreta e verdadeira. Segunda coisa, a súplica, como ato de fé e, portanto, oração, só tem sentido enquanto expressão de fé. Logo, na súplica, Israel, por trás do salmo, não se limita a apresentar o seu problema, mas vai renovando e confirmando a sua relação com Deus. Se súplica a Deus porque se reconhece nele aquele que pode nos ajudar. Se não resolver diretamente o problema, aquele que se coloca do nosso lado. Já veremos a imagem que o Salmo usa para expressar isso. O terceiro aspecto, um compromisso. Não basta apresentar um problema, esperar uma solução. É necessário comprometer-se com esse Deus a quem dirigimos a nossa súplica. O Salmo se abre invocando Deus como pastor de Israel. Eu disse, no segundo fator da súplica, que a súplica como oração é uma expressão de fé, que reconhece em Deus aquele que pode nos ajudar. A expressão pastor, aplicada a Deus, aparece inúmeras vezes na Sagrada Escritura. É muito famoso o Salmo 23. Jesus, no Evangelho de João, se apresenta como o bom pastor. O pastor significa, portanto, uma ideia, mais do que uma ideia, uma experiência de Deus, como aquele que se coloca do nosso lado, como aquele que vai nos guiando, orientando, como aquele que nos acompanha. Aquele que está conosco, que tem essa proximidade. A esse Deus que invocamos como pastor, pedimos que Ele atualize, realize na nossa vida a salvação. O segundo elemento que gostaria de destacar está no versículo 15, porque na súplica não só se apresenta a Deus o problema, mas se pede para que Deus faça alguma coisa. Como é que o salmista faz isso? Dizendo: voltai para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Vejam que interessante, voltar para nós. O verbo hebraico aqui, shuv, é um verbo característico para falar de conversão, retornar, voltar para alguma coisa. É como se o salmista estivesse pedindo a Deus uma conversão. Claro que, como estamos falando de Deus, essa conversão não significa deixar uma vida de pecado. Essa conversão significa voltar para a condição mais própria, mais original da relação que nos aproxima. Relação que é sentida como distante. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A visita de Deus não é a visita de um fiscal, que vem conferir o que estamos fazendo. A visita de Deus tem sempre uma função salvífica. Ela produz libertação.
Claro que nessa visita ele não se limita a nos libertar das dificuldades. Ele também nos coloca diante dos nossos deveres, das nossas obrigações e, sobretudo, da nossa responsabilidade. Mas porque não é um fiscal, quando Deus visita, ele salva, ele liberta, ele ajuda. O salmo se conclui com uma prece muito interessante. Na verdade, um compromisso. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. O terceiro elemento que eu falei da súplica era exatamente esse do compromisso. Não basta pedir a Deus a sua ajuda, mas é preciso comprometer-se com esse Deus. A articulação do versículo 15, voltai-vos para nós, ó Deus, pedindo para Deus retornar àquela posição de proximidade conosco, e o último versículo, nunca mais vos deixaremos, tem uma relação direta. Ou seja, à medida que nós nos convertemos a Deus, e aí sim, essa conversão implica numa série de coisas, como deixar determinados comportamentos e etc., mas sobretudo abrir o coração para Deus, mais nós vamos descobrindo esse Deus que se volta para nós, que retorna para aquela posição da relação de proximidade familiar, a relação do pastor que cuida diretamente das suas ovelhas. Esse último versículo, o versículo do compromisso, o versículo que vai além do simples pedido e a espera de uma resposta de Deus, mas que coloca o homem e a mulher de fé num ato ou numa posição adulta na vida, é muito importante. Mas aqui precisamos também fazer uma pequena reflexão muito significativa nos tempos de hoje. Porque é comum que muitos pregadores e pregadoras, padres e não padres, leigos e leigas, religiosos e outros tipos de pregadores, invoquem essa ideia da necessidade de voltar para Deus. E nessa invocação ou pregação, apresentam uma ideia de mundo toda negativa e pessimista. Não há nada de bom no mundo. E nós temos que nos voltar para Deus. A ideia desses pregadores é um tanto fanática. O voltar para Deus, então, significa numa religiosidade rígida, fechada, moralista, muito dura diante do mundo e com o mundo. Mas o sentido do Salmo é muito mais profundo. O voltar-se para Deus não se reduz a um único ato, a um único momento da minha vida. O voltar-se para Deus é um exercício constante de vida e de fé. E, à medida que nós vivemos esse exercício constante, de fato, nós estamos louvando o nosso Deus. Ou seja, com a nossa vida, vamos proclamando a grandeza de Deus. Do outro lado também, esse voltar para Deus como exercício constante exige de nós a reprodução de uma atitude parecida com a de Deus. Ou seja, com a misericórdia e a atenção que esperamos que Deus nos visite, ajudando-nos a transformar a nossa realidade, muitas vezes angustiante e difícil, deve se tornar também a nossa atitude diante do mundo. Portanto, conversão não é fanatismo, não é moralismo, não é rigidez. Conversão é um compromisso constante de quem se descobre guiado por Deus, de quem tem a coragem de dirigir a Deus quando se sente abandonado, mas que também busca viver o esforço diário de comprometer-se com esse Deus, fazendo aquilo que é possível no lugar onde se encontra, nas relações que vive, nos ambientes nos quais trabalha, para então testemunhar essa presença de Deus. A súplica do salmista parte de uma situação concreta, não de um capricho. Se ela parte de uma situação concreta, não pede uma ajuda qualquer, mas somente aquilo que de fato possa garantir a nossa vida e dignidade num sentido amplo. Ao mesmo tempo, ela é expressão de esperança, porque na súplica estamos renovando a nossa confiança em Deus. E se essa confiança é profunda, então chegamos ao compromisso. Independentemente da forma como Deus responde, e Ele sempre responde,
nós buscamos viver numa atitude de louvor, comprometidos com esse Deus. E o que mostra que somos comprometidos com Deus? O modo como nós nos colocamos no mundo e nos relacionamos com as pessoas que fazem parte da nossa vida, do ambiente que frequentamos.